E hoje, como já dissemos, é feriado de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. A conspiração do final do século XVIII foi muito importante para o movimento de independência do Brasil. 1792, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, na época considerado líder da Inconfidência Mineira, era condenado à morte pela coroa portuguesa. 3 anos antes, a conspiração, planejada pela elite de Vila Rica, em Minas Gerais, foi descoberta pelos portugueses. A Inconfidência Mineira se voltava contra o domínio de Portugal. Entre os motivos de insatisfação estava a derrama, a cobrança de impostos atrasados, que permitia à coroa o confisco de bens e propriedades. Foi um movimento que ficou restrito à capitania das Minas Gerais e, na verdade, não se pode nem dizer que foi um movimento, foi uma tentativa, tentativa de movimento, uma conspiração que foi descoberta depois de 5 reuniões, houve uma delação, várias delações e foram presos e reprimidos. Os conspiradores, um grupo formado por fazendeiros, intelectuais, religiosos e militares, buscaram apoio popular com um discurso anticolonial. O objetivo era proclamar a independência de Minas Gerais. A coroa portuguesa ficou assustada quando viu essa conspiração, temendo que ela pudesse ganhar maiores proporções. Os poucos relatos que se tinha era primeiro fazer a independência, depois ia se pensar nas leis. Eles não falavam muito em abolição de escravatura e nada disso. Em troca do perdão da dívida, Joaquim Silvério dos Reis, que participava do grupo, delatou a conjuração. Os inconfidentes foram presos e trazidos para o Rio de Janeiro, na época capital da colônia portuguesa. Não se sabe exatamente por que Tiradentes assumiu a responsabilidade da trama. A rainha Dona Maria I, a louca, queria absolver todos. Ela queria absolver todos. Absolve, não vai matar ninguém, não. Esse é Brasil, tal, não sei o quê. Mas aí o primeiro-ministro português, Martinho de Melo e Castro, exigiu que houvesse um exemplo. Quem passa pela Rua Senhor dos Passos, no centro do Rio de Janeiro, dificilmente imagina que no século XVIII ela era conhecida como a Rua da Forca. Foi aqui, na esquina com a Avenida Passos, que na época era conhecida como Rua da Lampadosa, que há 222 anos Tiradentes foi enforcado. Na antiga Casa do Trem, onde era guardado o armamento das tropas portuguesas, o corpo de Tiradentes foi esquartejado. Hoje, o espaço, sede do Museu Histórico Nacional, abriga várias peças do período da Inconfidência. A forca está lá, assim como as urnas cinerárias trazidas da África com cinzas de inconfidentes exilados. Tiradentes só se tornou um símbolo com o movimento republicano. Há homenagens em vários locais da cidade, como a Praça Tiradentes, que fazia parte do Campo da Lampadosa, além do prédio que hoje abriga a Assembleia Legislativa. Batizado de Palácio Tiradentes, era onde funcionava a cadeia em que ficou preso. Na estátua erguida na frente do palácio, Tiradentes é representado como conhecemos hoje, com cabelos longos e barba. E para conhecermos mais sobre Tiradentes, estamos aqui com o historiador Carlos Alberto Xavier. Obrigada pela participação, boa noite. A gente viu várias homenagens a Tiradentes e Tiradentes é considerado um herói. Queria que o senhor falasse da importância dele. Por que ele é herói? Olha, a importância do Tiradentes é muito grande, a vida dele toda, a vida militar, mas no período da conspiração ele foi muito atuante. O que talvez tenha enaltecido mais o Tiradentes foram os depoimentos. Nos 3 primeiros depoimentos dele na prisão, ele, como estava tudo combinado, era uma conjuração, não é? Ele negou tudo, ele não acusou ninguém, ele ficou quieto. Mas houve uma cariação com Joaquim Silvério dos Reis, que o havia traído, né? E aí ele viu que o Silvério tinha entregado tudo, então no próximo depoimento ele assumiu a responsabilidade por tudo, disse a famosa frase de que se 10 vidas eu tivesse, 10 eu daria, para não implicar ninguém, não é? Citou nominalmente vários como que não tinha importância no movimento. E foi exatamente por essa atitude que ele, a partir daí, foi considerado herói, por esse grande ato? Não. O herói Tiradentes, ele nasceu com o movimento republicano. Em 1871, na Câmara do Rio de Janeiro, foi sugerido o Tiradentes como símbolo do movimento republicano. Logo, um ano depois, em 72, Joaquim Norberto de Souza, que era monarquista, escreveu um livro, o primeiro, chamado A Conjuração Mineira. Mas lá ele chama o Tiradentes de moleque,
importante, falastrão, procurou diminuir a importância dele no movimento. Enalteceu mais até o Maciel, José Alves Maciel, que era um outro inconfidente. Mas aí, como herói republicano, né, ele foi crescendo de importância e, quando proclamada a República, ele era já considerado o herói nacional. Então, esse movimento da Inconfidência Mineira, do qual o Tiradentes participou, ele foi, sim, importante para chegarmos à nossa independência? Com certeza absoluta. É preciso colocar a importância da Inconfidência Mineira no contexto do Brasil e mundial. No contexto mundial, 1776 foi a independência americana. 1789, a Revolução Francesa. Né? 1789 é também o ano da prisão dos Inconfidentes. E durante um século, praticamente, desde 1600, 701, a quantidade de ouro que foi mandado para a Europa, toneladas de ouro, né? Segundo Kenneth Maxwell, no livro A Devassa da Devassa, terá sido aproximadamente de 1/3 à metade de todo o estoque de ouro então existente na Europa. Isso acabou sendo até a desgraça de Portugal, porque como tinha muito ouro, Portugal passou a comprar tudo pronto, principalmente da Inglaterra, e aí o ouro foi sendo desviado do Brasil para Portugal e de lá para a Inglaterra. Né? Isso atrasou o processo industrial português por mais de um século. Né? Então a importância da Inconfidência no Brasil e no mundo era essa, da maior cidade, a maior população das Américas. Não tinha nenhuma outra cidade. A corrida do ouro a Minas Gerais fez com que se fechasse todos os caminhos, não é? E Tiradentes participava desse movimento. O Tiradentes participou desde o primeiro momento. E a gente lembrou hoje o nome de Tiradentes, viu que algumas cidades fizeram homenagens, mas muito de pouco, fato, muito os pouco. heróis Olha, brasileiros hoje os são jornais lembrados. todos do Brasil não tem nada sobre o Tiradentes, né? Então tem a tradicional solenidade de Ouro Preto, mas eu acho que é uma situação que o Brasil vive com todos os seus heróis, né? Procura se diminuir ou descobrir um traço menos favorável, né, de um herói sempre que ele aparece. Mas no caso do Tiradentes é preciso lembrar o seguinte: ele entrou para a polícia logo que surgiu a Cavalaria de Minas Gerais. Ela foi criada por um governador que era coronel cavaleiro lá no Alentejo. E ele foi ganhando importância. Em agosto, em dezembro ele já entrou para aí. Então, a cada ano ele ganhava mais importância. Mas vamos voltar a falar da questão do herói. Por que hoje a gente esquece? E fale da importância de se lembrar figuras como, por exemplo, de Tiradentes. Claro, porque é o ideal de liberdade, todos esses valores da nacionalidade que se criaram com a República, né? A brasilidade, a independência e a República, né? Foram movimentos importantíssimos que empolgaram o Brasil, não é? E falar disso a gente vê hoje em dia, quer dizer, há uma deficiência de valores na sociedade, na juventude brasileira, como a gente vê essa anomia, o quebra-quebra, por exemplo, sem sentido às vezes, né? É uma falta de consciência dos valores nacionais, não é? Que é preciso ser resgatado. Só para o senhor concluir, a gente está encerrando. Não, mas já estamos terminando. Já estamos terminando. Pois é, então a importância do Tiradentes como pessoa, porque ficou órfão aos 9 anos, aos 11, foi criado com um padrinho com quem ele aprendeu a arte do dentista, ele como militar, ele como conspirador, ele como essa altivez na prisão e na execução. É um herói que merece, sim, ser lembrado como todos os outros, até para a gente valorizar mais a democracia, com certeza, né? absoluta. Bom, a gente vai ter que encerrar. Eu conversei aqui com Carlos Alberto Xavier, historiador. Muito obrigado por sua participação. Até a próxima.